Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesta quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Nos reunimos aqui mais uma vez para nós celebrarmos aí, então a palavra. Estamos aqui unidos em meditar então o que o Senhor hoje tem aqui para nós. Hoje, o nosso santo Carlos Luanga e seus companheiros foram martirizados no Uganda. E nós vamos então aí pedir a intercessão deles nesse dia de hoje para o nosso teose e também para a nossa vida. Interessante que o evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 12, versículo 18 a 27, conta aquela história, né? E eles queriam colocar Jesus aqui numa situação difícil sobre a regra, né? E no versículo 19 diz assim, né? Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição: se morrer um irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência, e assim sucessivamente. Você sabe, você conhece essa história. E aí, então, a pergunta é essa: na ressurreição, né? E aqui quem está colocando o Senhor aqui então em prova eram principalmente os saduceus, que não acreditavam tanto assim na ressurreição. Está aqui no começo, no versículo 18, e eles fazem essa pergunta: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Situação muito difícil aqui, mas o Senhor ele dá uma resposta. Ele dá não só uma resposta, mas ele inaugura uma nova regra. Digo para vocês que a resposta foi essa no versículo 25. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, porque serão como os anjos do céu. Não existe casamento na eternidade. O casamento, ele é um bem temporal, aonde que a mulher e o homem se unem para viver para Deus. Primeiramente, não se unem simplesmente para um prazer egoísta, mas se unem para Deus, se unem para gerar uma família, para viverem juntos e esforçar os dois para irem para a eternidade. É a missão do homem e é a missão da mulher: fazer o seu companheiro e a sua companheira ir na eternidade, se apresentarem os dois na eternidade e os dois serem salvos. É isso. E é interessante que hoje aqui, Santo Afonso Maria de Ligório vai falar sobre a regra dos religiosos. Os religiosos, eles não casam. No meu caso, eu sou religioso, eu sinto em mim uma dupla vocação, tanto da vida religiosa como da vida sacerdotal. Eu participo de uma congregação, sou religioso, tenho os 3 votos de castidade, pobreza e obediência, sigo as regras, ou tento, me esforço a seguir as regras do meu fundador, Padre Leão João Deon. Acredito que eu não sigo quase nada, tenho que melhorar muito ainda na minha vida fazendo exame de consciência, e a minha congregação também. Mas aqui hoje, Santo Afonso Maria de Ligório diz claramente, citando São Francisco de Sales, que a observância das regras é a nossa salvação. A observância daquilo que você prometeu é a sua salvação. E não é só simplesmente aqui na vida religiosa, mas é também na vida matrimonial. Seguindo ou conhecendo realmente o que eram as regras da vida matrimonial, ou o que é as regras da vida religiosa sacerdotal, ou da vida feminina, ou de uma comunidade que você participa, que você é compromissado, de uma comunidade onde você frequenta, algumas comunidades de vida, ou alguns caminhos, algumas fraternidades que as pessoas hoje estão seguindo, estão entrando. Você conhece bem as regras disso tudo, você conhece as regras do matrimônio, você conhece as regras da sua instituição. Essa é a sua salvação. Essa é a sua salvação. Não aqui ficar talvez aqui numa regra caduca, antiga, talvez do que os outros falaram para você, do que você aprendeu erroneamente sobre o matrimônio, sobre a vida religiosa, sobre a vida sacerdotal, e você está fazendo isso um cavalo de batalha, como aqui o Evangelho nos mostra hoje, e isso não é a salvação. Fazer de conceitos fechados na tua cabeça, que você ouviu do professor, que você ouviu do fulano de tal, vá a fundo na regra. Procure saber o que é a vida matrimonial,
Procure saber como que eu posso ir para o céu com a minha esposa ou com o meu esposo. Procure saber na sua vida, você que é religioso, você que é padre, procure saber o que é isso aqui. Mas o problema é que começamos a descuidar das pequenas coisas e aí então nós caímos então aí nas faltas maiores, vai dizer aqui Santo Afonso Maria de Ligório. E o problema todo aqui de Santo Afonso Maria de Ligório é que as pessoas elas começam a ceder em pequenas coisas. Elas começam a ceder. Aqui, essa regra que os saduceus aqui queriam implantar e perguntar a Jesus o que ia acontecer com essa mulher, ela ia ser esposa de quem? Isso daqui é um cavalo de batalha, mas na realidade eles deveriam se preocupar com as pequenas coisas. Deveriam preocupar em mudar a cabeça. Deveriam procurar em se converter, não fazer disso um cavalo de batalha e colocar então aí as coisas aonde você estava até talvez acostumado, né? Mas aqui vai dizer ainda Santo Afonso, ou Santo Afonso Maria de Ligório citando Santo Ambrósio, né? Puseram mais exemplos que entram pela vista do que as exortações que entram pelo ouvido. Então, ele estava falando que nós temos que seguir as regras ou seguir o testemunho de pessoas boas em qualquer estado de vida que você está. Eu tenho certeza que você tem, talvez, casais, você que é casado, casais que são exemplos de vida matrimonial, mesmo que são difíceis, muito difíceis de encontrar, mas eu tenho certeza que você tem isso, talvez. Você que é padre, você que é religioso, você tem modelos de pessoas que vivem. Então, o exemplo e a perseverança entram mais pelo olho de Santo Ambrósio do que pelo ouvido, do que pelas exortações. Entra mais pelo exemplo. Como é bom você ter exemplo de pessoas que sabem o que estão vivendo, sabem o estado de vida que o Senhor chamou, discerniram bem e não descuidam das pequenas coisas na vida matrimonial, na vida religiosa, na vida sacerdotal. Mais que fazer das regras ou da lei um cavalo de batalha é se converter para a linguagem nova que o Senhor hoje aqui está dizendo, que Ele é o Senhor dos vivos, que lá no céu não vai ter nada de casamento, mas as pessoas serão anjos na eternidade, principalmente aqui no versículo 25, e você que escolheu o caminho e foi aí então movido pelo Espírito Santo ou a ser religioso, ou a ser padre, ou estar numa comunidade de vida, ou assumiu a vida matrimonial, que você então aí faça disso a sua salvação, observando os mínimos detalhes dos compromissos que você fez não só com uma outra pessoa, mas os compromissos que você fez com Deus. Honre isso. A salvação é a observância dos compromissos. Que pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e de Nossa Senhora, Rainha e Mãe da Igreja, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.